paixão por paixão. Esquecer a emoção que eu senti com você, por tudo que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora em que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão, beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão, beijo por beijo. Amanhã é nossa. Informação e utilidade pública no seu rádio. A apresentação de Tico Balanço. Tico Balanço. O comunicador da massa. Muito bem, minha gente, está no ar o programa Amanhã é Nossa. Amanhã é Nossa, hoje aqui ao vivo, transmitindo direto do Palácio Barão de Guapi, sede da Fundação Cultura Barra Mansa, rádio labifonia.com, a rádio da Fundação Cultura. Fundação Cultura, presidência do Marcelo Bravo, Prefeitura Municipal de Barra Mansa, administração, prefeito Rodrigo Drabe. E hoje estamos recebendo aqui na nossa sala de entrevista, com muito prazer, o padre Darcy Furtado, sacerdote da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Ele vem aqui, recebeu o nosso convite e veio aqui participar do nosso programa. A gente o recebe com muito carinho. Padre Darcy, prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Tico Balanço. Bom dia aos ouvintes da Rádio Labifonia e aqueles que acompanham pelas nossas redes sociais, pela internet. É um prazer encontrar o senhor. Já lhe escuto em alguns outros eventos. E é um prazer estar com o senhor aqui nos estúdios da Labifonia. E o senhor exatamente é o senhor, né, que está aí desse lado aí, né? Muito bem. Padre Darcy, fala pra gente de sua trajetória, como você começou no sacerdócio. Tico Balanço, eu comecei a minha vida sacerdotal, na verdade, com 6 anos de idade, né? Meus pais me colocaram no seminário. E ali eu permaneci até os 18 anos. Fiz o meu tempo, né, de estudo infantil, depois tempo de adolescente, me formei no 1º e 2º grau. E com 18 anos eu fui dispensado do seminário, porque por ser filho único, eu não tinha como continuar ali no seminário. Precisava viver uma experiência comum, né? Perfeito. E fiquei dos 18 até os 20 fora. Com 21 eu vim para o Rio e aqui, aliás, com 20 eu voltei ao seminário, 18 até os 19, com 20 eu voltei para o seminário, 21, 22, 23 eu fiz faculdade de filosofia. E aqui no Rio eu concluí os meus estudos, que para que seja ordenado padre é necessário ter filosofia e depois 4 anos de teologia. Mas da filosofia para a teologia eu ainda passei 2 anos para retomar novamente os estudos. E nesse trajeto, nessa caminhada, você passou por alguma dificuldade, padre? Na minha casa, por ser filho único, na minha família sempre foi muito tranquilo, né? Fui muito bem criado, graças a Deus. Inclusive,
Tive grandes contatos com o mundo hoje hoje da comunicação lá no Ceará, né? O Bosco Farias e outros que eram também da nossa família. Mas chegando no Rio, por ter os estudos que eu tinha de filosofia, e eu era muito novo também. Quando eu cheguei aqui, eu não consegui trabalho. Na verdade, não aqui, mas no Rio de Janeiro, né? Na região da Zona Sul. Eu não consegui trabalho. E eu lembro que eu cheguei no ano de 2001, maio, e até outubro daquele ano eu não tinha ainda arranjado trabalho. O que aconteceu? Porque, assim, como é que um mercado ou uma firma qualquer fosse aceitar uma pessoa que só tinha faculdade? Às vezes o currículo era maior do que o que eu podia ali dar assistência no mercado. Certo. O dinheiro foi acabando, eu fiquei na casa de uma família que me acolheu, não era da minha família, mas que me acolheu. Só que 6 meses depois, na casa dos outros, a moça teve que mudar da casa e eu terminei indo morar na rua, como mendigo mesmo. Vou morar na rua? Na rua. Fiquei no Largo do Boiadeiro, na Rocinha, morando debaixo de uma barraca de cachorro-quente. Isso eu passei 15 dias. 15 dias. Foram 15 dias difíceis, né? Foi, porque eu não sei, Tico, se você já... Posso chamar Tico? É Tico Balanço? Isso, Tico Balanço, isso. Tico Balanço, eu não sei se você já passou fome. Fome no sentido de assim, eu estou com fome, eu vou comer daqui a pouco. Não, eu passei fome mesmo. Eu passei 15 dias sem comer. Eu comprei 14 biscoitos de chocolate, esses recheados, né? E todo dia eu comia um. Quando foi já no último dia desses 15 dias, só para falar desse momento que foi difícil, né? Desses 15 dias, eram por volta do mês de agosto. Assim, é época do ano do Rio de Janeiro que faz frio e chove. Eu pensei que eu ia morrer, porque eu tinha vindo de um lugar que eu não sabia o que era fome, eu não sabia o que era desconforto, eu não sabia o que era dormir na rua, eu não conhecia ninguém aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, e ali eu fiquei comendo esses 15 dias, eu comia um pacote de biscoito por dia. Eu sempre tive muita vergonha de sair pedindo, né? E no último dia eu já não tinha mais o biscoito. Quando eu acordei de manhã, o lado da minha cabeça estava sangrando muito. Eu disse, nossa, eu tomei um tiro, era na Rocinha. 2001 foi uma época muito, muito difícil de violência na Rocinha. E eu disse, eu tomei um tiro na cabeça. E eu corri para a Associação dos Moradores, né? Lá que assiste as pessoas de rua, a Associação dos Moradores. E lá tinha uma enfermeira, ela disse, vamos levar para o Miguel Couto, que os ratos roeram a cabeça dele. Rato, roeu. Meu Deus, hein? Minha cabeça, eu estou morto, né? Não levaram para o hospital, lá no hospital deram um bocado de remédio. Por sorte, eu não fiquei infectado. Mas aí, passei lá um dia e meio... Poderia ter pego uma leptospirose, Leptospirose, né? Era o que eles pensavam que eu tinha pego, né? Eu voltei para a rua de novo. E voltei para lá, para o mesmo lugar. A dona da barraca de cachorro-quente me viu e disse, mas você está fazendo o que aqui? Você não estava com a bolsa aqui cheia de sangue? Assim, mas eu não tenho lugar para ficar. Olha, esse foi até bom, porque lá no hospital eu comia. Mas voltei de novo a passar mais uns dias com fome, e eu falei para ela que eu estava com fome, e ela me deu, me lembro que R$16. Eu comi tanto que eu vomitei. Mas Deus foi muito bom comigo, porque isso não inflamou minha cabeça, e voltou o cabelo, e eu fiquei bem. E eu realmente... Teve um momento que eu pensei em voltar. Vou voltar para casa, porque todo nordestino que vem, se não tiver apoio de uma família, sofre muito. Isso não é para ninguém ter pena, não. É porque essa é uma trajetória, né? E nesse momento eu poderia dizer assim, eu vou cair na droga, vou cair no vício, e eu acho que não é por aí, né? Hoje a gente vê muitos jovens caminhando por esse rumo da perdição, do vício, da droga, da bebida, por opção. Eu poderia ter sido por correr atrás mesmo de sair daquele sofrimento. Mas aí, por que, padre, tudo isso aconteceu? Eu não estava ainda no seminário. Eu tinha saído, né? Quando eu cheguei aqui, eu retomei de novo os contatos com a igreja e conversei com o bispo. Eu queria voltar. E ele disse, olha, no momento nós não estamos recebendo pessoas ainda. Você já fez filosofia e teologia, mas não foi na igreja brasileira. Foi na igreja romana, como qualquer um faz. Você tem que fazer um processo. Aí eu falei com ele, olha, eu estou morando... Não falei que estava na rua. Se eu estou morando na casa de amigos, é muito difícil e tal. Eles me indicaram um seminarista e eu fiquei na casa desse seminarista até ir para a igreja. Mas nesse período já começou a melhorar, já tinha saído da rua. Foi 15 dias muito difíceis. Foi 17 dias, né? Porque depois que eu voltei para o hospital ainda fiquei 2 dias. Foi uma aprovação, né? Foi. Padre.
que me ensinou a viver do lixo ao luxo, né? Do luxo ao lixo. Ambas as partes a gente vive com muita tranquilidade. E Deus tem aquela passagem, né? Que Da fala cruz. da passagem, da cruz, a passagem pelo deserto, Do que a deserto. pessoa tem que Resistir. passar pelo deserto para ir Isso aí. resistir, e você resistiu, né? Resisti. Aí, desse momento que eu saí, eu arrumei um trabalho no hospital, o Instituto de Hanseníase do Curupaiti. Você Certo. já ouviu falar? O Instituto de Hanseníase é um hospital, colônia, que ele recebe hansenianos, ele recebe pessoas que sofrem de hanseníase, a antiga lepra. Isso. E lá nós começamos a fazer um trabalho na igreja de lá, né? Nós temos uma igreja lá e começamos a fazer um trabalho lá. Criamos uma creche e aí eu fui dando seguimento ao seminário. Aí eu já fui dando seguimento ao seminário, criamos uma creche para os netos e filhos de hansenianos, leprosos, antigos leprosos, né? Hoje é um grande movimento. Começamos com 80 crianças, hoje tem mais de 200 nesse hospital, porque eles recebem pessoas também de fora. E lá é uma colônia, casas onde moram pessoas que foram internadas em 1940, em 1945, que ainda não tinha cura para hanseníase, como hoje tem, né? E havia um grande preconceito na época também, não é? Muito preconceito. Deixa eu lhe contar só um detalhe. Nós tínhamos 80 crianças e uma mulher da academia, ela é artista de televisão, meu Deus, uma loira, eu sei que ela mandou a gente levar as crianças para academia, para tomar banho na piscina. Quando a gente chegou com as crianças, todo mundo saiu de dentro da piscina e saiu de dentro do clube da academia. Então, você vê o tamanho do preconceito que é essa questão da hanseníase. O problema da hanseníase hoje não é simplesmente O problema da hanseníase hoje não é simplesmente um preconceito, é a falta de atenção dos poderes, né, públicos e governantes. Então, aquele que faz parte que fez parte desse tratamento, muitos ainda moram lá, outros não estão mais lá. Outros já vivem nas suas casas normais e o hospital também atende pessoas que fazem parte do tratamento, mas atende pessoas que fazem parte da sociedade em geral. Eu, na verdade, como padre, na minha paróquia, na 249, aqui em Volta Redonda, ainda hoje recolho roupas para doações para levar para lá. Porém, essas roupas, você que está nos ouvindo, são roupas boas, tem que ser roupas de qualidade. Não pode ser uma roupa rasgada ou com alguma marca, alguma coisa, mas se você tem na sua casa, no seu armário, roupas boas, que podem ser usadas para eventos, essas roupas que a gente usa, podem levar para lá, porque lá para a paróquia a gente leva ainda para esse Instituto de Hanseníase, que nós temos esse trabalho social lá muito grande. E é muito interessante. Sim, aí eu me ordenei em 2005 e passei a assumir paróquias, né? Até chegar aqui em Volta Redonda em 2015. Aí que eu queria chegar. Como o senhor veio parar em Volta Redonda? Então, eu passei 10 anos, eu tenho 17 anos de padre. Passei 10 anos no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, e de lá eu fui transferido aqui para a paróquia de Santa de Virges, em Volta Redonda, né? E aqui a gente está há 7 anos, no 249, uma igreja bonita, uma igreja que tem mais de 30 anos de idade. E a sua carreira está sendo forjada, então, Foi. No ferro e no fogo, não é? Na água e no fogo, né? Como o ouro e a prata. E passando por tudo isso, você não desistiu. Não, né? Eu nunca pensei em desistir. Eu tive medo de não suportar. Porque no meio da comunicação, você sabe que você está aqui comigo pela internet, a sua voz é ótima, é linda, mas ninguém sabe como é que está o seu coração, seus sentimentos, a sua família, a sua vida cotidiana. Às vezes você está num evento, tem que tirar foto sorrindo, mas o coração está cheio de lágrimas. O do padre também é do mesmo jeito, né? A gente tem que... E isso é diário, né? Eu acho muito bonito o artista, mas ele encena e ele vai para a vida dele, né? Ele vai para a caminhada da casa dele, ele fica com a família. O padre não, ele é o caseiro de Deus. Ele está cuidando, se ele for comprometido mesmo, ele está cuidando 24 horas daquilo que Deus incumbiu ele da missão, né? E vamos falar sobre a Igreja de Volta Redonda. Onde fica, quando os cultos são realizados, na Igreja Católica Apostólica Brasileira. Mas antes do senhor falar sobre a Igreja de Volta Redonda, sobre os procedimentos que são realizados lá, em prol desse povo, né? Uhum. Muita gente, o senhor já falou aí, né? As pessoas às vezes com o coração
fragmentado, partido, às vezes procura apoio, tá, na religião. Mas fala para a gente qual a diferença, para quem não conhece, qual a diferença da Igreja Católica Apostólica Brasileira para a Igreja Católica Apostólica Romana? Eu vou falar duas diferenças para não ficar tão extenso, né? A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela se assemelha às igrejas católicas nacionais que tem pelo mundo. Por exemplo, na Inglaterra, existe a Igreja Católica Apostólica Anglicana. Certo. Muito bem. Ela não é nem apostólica, embora que eles professem, porque foi criada por Henrique VIII, que foi um rei. Mas foi criado como igreja oficial do país. Muito bem. Na Antioquia, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. No Brasil, nós temos a Igreja Católica Apostólica Brasileira, que é uma igreja nacional. Quando Dom Carlos, o fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira, criou a Igreja Brasileira, ela criou para ser uma igreja nacional. Ou seja, se nós fôssemos de um país que não tivesse entrada da Igreja de Roma, do Estado de Roma aqui, seria a igreja que poderíamos dizer oficial. Mas como é um país laico, não existe uma igreja oficial. No Brasil não existe uma igreja oficial, embora que a igreja romana tenha predominância total. Mas é verdade que antigamente era a igreja... todos pensavam e achavam que a Igreja Católica era a igreja oficial. Isso. E a religião oficial do povo brasileiro, do país. E do mundo, né? Muita gente não tinha essa informação, e não é. Por isso aí que você falou foi até muito inteligente. Quando Dom Carlos criou a igreja, ele saiu de Roma, porque ele não concordou, na época de 1945, a própria igreja romana, ela se calou diante do nazismo, de certa forma, no país. E Dom Carlos começou a fazer algumas denúncias. Isso não agradou, naquele tempo, os cardeais e o poder de Roma. E ele foi retirado da igreja romana. Foi retirado. Com isso, já existia a Igreja Nacional, fundada por Cônego Amorim, que foi assassinado. Por quê? Para poder sanar. Ninguém sabe quem matou, ninguém sabe quem fez, mas que ele morreu. Aí Dom Carlos suscitou novamente o projeto. E aí criou-se a Igreja Nacional. Durante muito tempo, Tico Balanço, a Igreja Brasileira, ela foi muito perseguida. Eu não vou negar que hoje nós estamos muito bem. Eu tenho relacionamentos bons com os padres da Igreja Católica Apostólica Romana, eu tenho amigos particulares que são, mas no passado não. O nosso primaz, que está no Rio de Janeiro, teve os braços quebrados. Meu Deus. Foi. Tivemos igrejas incendiadas em Lages, que a igreja depois teve que refazer essa igreja de novo. Por quê? Porque era uma igreja mentirosa, era a igreja excomungada, quem fazia parte dessa igreja era excomungado. Mas mesmo que fosse, isso não é o que Cristo prega, o que Cristo prega, isso mesmo. Pega isso, perdão... E o amor, e né, o amor, que nós vamos falar dentro de pouco minuto. Eu não sei quantos minutos eu tenho. Olha, por favor, você pode me limitar. Fica à vontade. Então, assim... Então, essa é a diferença. Uma igreja nacional, ela não tem, uma das diferenças, ela não tem ligação com a Sé de Roma, porque ela é uma igreja nacional. Nós temos a nossa Sé em Brasília, né, porque lá foi onde realmente ela tem a Sé dela. A primeira igreja foi no Rio de Janeiro, na Rua do Couto. E a igreja brasileira, se você chegar numa pessoa que não tem conhecimento a nível de igreja, vai dizer assim, a igreja brasileira é a igreja dos excomungados, como eu já falei. Ou a igreja que não vale. Não, ela vale, ela é reconhecida pelo país, pelo Estado, por todo mundo, né? Ela tem seus registros. Para você ver, a nossa igreja hoje, ela não é só mais no Brasil. Nós temos em 27 países, ou seja, quando eu chegar em casa que eu postar a nossa rádio hoje, ela vai para 27 países. Todas oriundas da igreja aqui brasileira. Da igreja brasileira. Aqui do Brasil. Da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Você vê, todas as igrejas, isso é uma diferença, todas as igrejas, o que não é diferente na igreja romana também, mandam missionários para Angola, para Camarões, para a África. Nós não precisamos mandar. Eles nos buscaram, nós formamos esses padres e freiras e eles estão lá, jogados naquela realidade. E para você ver uma estatística, né? Nós quase não temos padres e freiras assassinados. Por quê? Porque, como eu sou brasileiro, eu falo a sua língua. Se você chega na minha igreja hoje, padre, eu sou legitimamente divorciado e eu quero novamente tomar o sacramento do matrimônio, eu posso fazer o seu casamento. Eu anulo, é anulado ali, e você pode se casar de novo.
né? O que hoje já acontece nas outras igrejas, que eu não vou citar nomes, mas acontece. Só que na nossa é mais rápido por causa da administração que é no Brasil. Então, quando nós falamos a sua língua, é mais fácil da gente se comunicar. Essa cultura... Tem as questões culturais também, isso não é? aí, políticas e culturais, né? Então, a igreja tem essa diferença. Uma diferença também que marca, eu não sou, mas uma diferença que marca, é que os padres da Igreja Católica Apostólica Brasileira, eles podem casar, como era até o concílio de Nicéia, uma coisa assim. Os padres podiam se casar, né? Antes do Concílio Vaticano II. Hoje, os padres da Igreja Romana não se casam. Isso é uma opção deles. Nós, na nossa igreja, podemos nos casar. Apesar de eu não ser casado, mas o meu bispo é casado, outros padres, que inclusive tem o padre Fernando, que ficou viúvo há pouco tempo, é casado. O padre Manuel é casado. Então, essa é uma diferença gritante, né? Mas muito boa para nós, porque a gente tem a oportunidade de ter uma pessoa comum conosco, uma família conosco, né? Eu não posso falar do seu casamento se eu nunca fui casado, como é que eu vou ter essa experiência, né? Apesar de eu não ser casado, mas eu convivo com essa realidade. Então, é uma diferença muito bonita. São questões que são debatidas, às vezes explicáveis, não explicáveis. Para entrar numa questão dessa, tem que haver uma discussão muito ampla, não é? Sim, sim. Na igreja brasileira, quando o Dom Carlos fundou, ele já fundou com essa diferença. Não, vocês podem, vamos permanecer como o evangelho mesmo, vocês podem se casar. Né? Aí se você me perguntar assim, padre, mas aí se o senhor morre, como fica a família? É indicado que o padre tem uma profissão. Por exemplo, você é um comunicador, um advogado, sei lá, e você é padre, você exerce o seu ministério sacerdotal, mas você tem como trazer o alimento para a sua casa sem ser tirando dos cofres da igreja. Né? Isso é muito interessante. E a igreja é reconhecida pelo país, estados e todas as instituições? Sim, sim, todas. Eu faço, por exemplo, eu faço casamento civil e religioso. Né? Agora, já fui muito criticado, eu não, mas os padres mais antigos diziam que eles eram criticados, que não eram considerados como padres, e hoje, se uma pessoa chegar para mim e dizer assim, mas ele não é padre, eu posso recorrer à justiça, porque eu sou padre, formado e ordenado segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então, é muito interessante a nossa igreja, e o último censo que teve, eu não me lembro qual foi o último censo, foi 2003, o último censo? Eu não me lembro. Eu não me lembro. No Brasil, nós somos 512 mil, se eu não me engano, entre 512 mil a 520 mil católicos apostólicos brasileiros, que vivemos a fé da Igreja Nacional no país. Padre Darcy, uma coisa, de vez em quando há algum questionamento de algum fiel que às vezes vai desavisadamente em um culto, uma missa, e depois que descobre que não é a igreja romana, questiona o senhor, há algum tipo de questionamento nesse caso? Existe. Aqui em Volta Redonda, na igreja de Santa Edvíges e São Jorge, muito dificilmente isso acontece. Por quê? Como é a igreja velha, antiga, né, as pessoas já sabem que aquela igreja é da igreja brasileira. Elas vão para ali achando que é como a igreja romana. Chega lá, a coisa é muito mais ampla. Né? Então, muitos dizem, mas aqui não é a igreja brasileira, aqui não é a igreja romana? Não, não é a igreja romana. Então, a gente tem a missão de informar isso. Por quê? Não que a gente seja obrigado, mas porque a Igreja Católica Apostólica Romana, que não adianta a gente falar do catolicismo e não falar dela, já não precisa mais. É a realidade, está intrínseca desde a geração da criança. A nossa, como é realidade, em 77 anos, nós temos 77 anos, à vista das outras novas, é necessário que a gente informe. Olha, aqui é uma igreja católica brasileira, o ritual é diferente, se você for uma missa nossa, é do mesmo jeito, mas as orações são diferentes. Né? Não que eu vá fazer um ritual totalmente como se fosse um evangélico, não. Mas tem a homilia. Tem a missa. Só que a missa é no período... O ritual ainda é o antigo. Não é, o antigo, para nós, é atual, mas para a Igreja Romana é mais moderna. Eles inventaram, eles têm outros rituais mais novos. Né? Então, a gente tem um ritual ainda antigo. E eles é diferente. A celebração no sentido de ter o começo, o meio e o fim é a mesma. Mas as orações e o missal da igreja, ele é diferente. Né? Justamente para não ser igual à igreja romana. Até mesmo as respostas da missa, como nós deveríamos nos portar, é diferente. Em Volta Redonda, fica localizada... Volta Redonda nós temos 3 igrejas. Três igrejas. Uma
é na 249, na Rua Hilton de Oliveira Rodrigues, número 25. A outra é no Jardim Ponte Alta, a igreja de São Jorge, eu só não sei o número de lá. Jardim Ponte Alta, no Morrão. A igreja de São Jorge, está lá com o nosso bispo, Dom Rodney. Aí eu já estive lá. Pronto, então. Numa celebração em homenagem ao Santo Guerreiro. O Santo Guerreiro. Aliás, diga-se de passagem, muito bonito. Muito né? bonita, E a nossa é mais embaixo, né? E temos uma igreja bem pequena, né? Mas que é nova também, no Padre Jósimo, igreja de São Cosme e São Damião. Né? O bairro lá, ruazinha mesmo, eu não sei. Aqui em Barra Mansa eu tenho uma, na Colônia. Eu já ia perguntar isso. Na Colônia, atrás do mercado japonês, lá embaixo na Colônia, nós temos a igreja de Nossa Senhora Aparecida, uma igreja muito grande. Inclusive, amanhã vai ter celebração lá, às 19h30. São dos populares, né? São Jorge, São Damião. Nossa Senhora Aparecida. São Cosme e São Damião, Nossa Senhora Aparecida. Santo Expedito, em Barra do Piraí, Santo né? Expedito. Uhum. E quando eu ainda era comunicador da Rádio Sul Fluminense AM, quando a sede era lá no Alto Cristo Redentor, e depois passou a ser aqui na Avenida Joaquim Leite, te recebi, agora eu não me lembro o nome do padre, ele é responsável por uma paróquia lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. De Santo Expedito. Santo Expedito, o Padre Geraldo. Padre Geraldo. Padre Geraldo. Padre Geraldo. Ele faleceu já. Padre Geraldo faleceu? Faleceu no ano passado. Meu Deus do céu. Eu vou levar essa informação até para uma amiga minha. Poxa, eu fiquei triste agora. Sim, ele fazia uma campanha de cadeiras de roda. Isso, né? ele vinha muito para cá. Sim. Trazia algumas cadeiras. Isso, ele era da igreja ortodoxa. E ele fazia um culto aqui na sede da emissora também. Uma missa. Participava do meu programa. Ele participava do meu programa, em seguida recebia os fiéis na sede da emissora com a autorização e a anuência do diretor-presidente da rádio, do Sistema Sul-Fluminense de Comunicação, que era o saudoso doutor Féris Osaia Nader. Olha que legal. Eu fiquei triste agora. Sim. Você acabou de me dar uma triste notícia, faleceu, ele tinha um trabalho maravilhoso de cadeira de rodas, Padre de leite. Geraldo. Padre Geraldo, hein? E agora já tem um substituto lá na E paróquia. eu tenho alguns quadros que ele Santos, me presenteou, né? Ele era da Igreja Católica Ortodoxa. Não era romano e nem era brasileira. Era outra igreja diferente. Mas, de qualquer maneira, eu posso católica. falar assim que é uma dissidência. A Igreja Ortodoxa ela veio antes da Igreja Romana. Se fosse falar de dissidência, seria a Igreja Romana que saiu da Igreja de Antioquia, né? Católica também. Perfeito. E ela tá lá. Então, a nossa paróquia é lá, na 249, e as celebrações, como você me perguntou, né? É às 19h30 das quintas-feiras e aos domingos às 9h da manhã, né? Então, aos domingos, 9h da manhã. E quinta, às 19h30. Né? Perfeito. O Padre Daci está aqui acompanhando a gente. Do Paulo. O Paulo, né? Diácono Paulo. Ele agora é diácono da igreja. Se ordenou tem 6 meses, né? Paulo, que bacana, hein, Paulo? Paulo tá aí no aqui processo. Com a gente. Diácono permanente. O Paulo já é nosso velho conhecido também, né? Lá da comunidade de Volta Redonda, de vários eventos. Está num caminho maravilhoso. O Diácono Paulo ele tem uma história de conversão muito impressionante, né? Se for um dia de estudar sobre isso, ler sobre isso, foi algo muito interessante no passado. E quando nos conheceu ali naquele trabalho, mudou a vida, mudou a família. Um abraço para a família dele. Como é o nome do seu filho, que é pastor? É o Júnior, né? Pastor Júnior, missionário. Agora, tem uma coisa que eu gostaria também de colocar aqui. Eu recebi também a informação que o senhor Padre Daci Furtado fez curso e se preparou também para o exercício do exorcismo na congregação dos padres. O exorcismo da Suíça. Na Suíça. Casa dos padres exorcistas da Suíça. Fala pra gente sobre isso. Muito bem. Eu fiz teologia e filosofia como um seminarista normal. Fiz parapsicologia pelo Instituto do Padre Quevedo, em São Paulo. Aliás, muito famoso, muito né? Participou famoso. de vários Agora programas da Rede Globo de televisão. E o Instituto ainda existe do mesmo jeito, só que ele morreu em Belo Horizonte, né? Então eu fiz a parapsicologia. Mas quando passei pelo Rio de Janeiro, eu conheci algumas congregações exorcistas católicas, que a gente não é permitido falar o nome, mas eu fiz com os padres exorcistas da Suíça. Passei pela Suíça, passei por alguns lugares,
E fiz realmente o treinamento para o exorcismo. Né? Exorcismo mesmo, não significa que é aquele exorcismo, eu vou lá na minha casa, que a minha caneta, o lenço da minha casa está com um demônio. Não. É realmente o treinamento para o ministério, o exercício, que eu não vou nem dizer ministério, porque nós não temos mais isso, mas o exercício para o exorcismo. Né? Expulsão de demônios, expulsão de coisas ruins da vida da pessoa. Né? Mas o que é que você gostaria de saber dessa área? Dessa área porque o exorcismo vem muito à tona depois, principalmente do filme. As pessoas mais jovens às vezes nem ouviam falar sobre, mas depois as pessoas ligam até hoje o exorcismo, aquilo tudo que aconteceu no filme, sim, aquilo sim. que tudo foi retratado no filme. E é por ali mesmo. Por ali. É um tema muito profundo, né? É um tema muito interessante. Eu acho que todas as vezes que eu vou em rádio ou no meio dos meus amigos, onde a gente conversa, as pessoas sentam para ouvir sobre isso. Quando a gente fala de exorcismo, Tico Balanço, a gente às vezes diz assim, fulano está com... Eu vou falar os nomes aqui, mas aqui não vai ter nenhuma influência do mal, viu? Fulano está com um demônio no corpo. E a gente sabe que não é assim. Demônio, ele é realmente um enviado de Satanás. Né? Então, para a pessoa ser um exorcista, não necessariamente precisa você ser padre. Você pode nascer com o dom de expulsar esses demônios. O que a Igreja Católica, o que as igrejas mais medievais e cristãs fizeram? Elas absorveram esses dons e trabalharam ele para ver como é que ele funciona. Porque, por exemplo, qualquer pessoa, eu tenho o meu amigo João, que é exorcista, ele não precisa ser padre, ele precisa ter o dom de expulsar. Porque não é só você chegar e dizer, você está expulso em nome de Jesus. Não é só isso. Você tem que ter o dom, você tem que nascer com esse dom. A igreja viu que nos seus milênios, e a igreja brasileira, ou qualquer igreja, vê aquele cara tem jeito, ele é padre, vamos adaptar. Hoje, um exorcismo, para acontecer, ele tem que ter realmente os elementos católicos, porque a igreja descobriu a chave, que faz um demônio sair da pessoa. E lhe digo uma coisa, a questão do exorcismo, no meu caso, que eu fiz o treinamento, então, se você é um padre exorcista, eu exerço o exorcismo, o exercício do exorcismo. Mas não necessariamente o meu ministério é só para expulsar demônios. Né? Cada diocese tem um padre exorcista. Dom Rodney, ele nunca instituiu nenhum padre exorcista. Por quê? Porque é uma coisa que a própria igreja está começando a deixar um pouco de baixo. Não botar para frente, porque é muito forte. Né? Então, hoje se vê muito, hoje vamos ter cura e libertação, e fulano fez uma oração, o demônio saiu. Não. O demônio, para entrar numa pessoa, realmente é muito além do que você vê no filme. Né? Não é simplesmente fulano está virando o olho e falando de forma diferente, ele tem um demônio. É muito pior do que aquilo. Né? Então, eu fiz esse treinamento, conheci as técnicas de como conhecer se realmente a pessoa está com um demônio. Por exemplo, uma vez, eu posso citar um exemplo? Pode, fica à vontade. Uma vez eu estava numa paróquia no Rio de Janeiro, eu passei 10 anos lá, chegou um pai com uma menininha. Assim, padre, essa minha filha está acordando à noite e ela está com um comportamento diferente. Eu acho que ela está com um espírito alguma coisa, ela está vendo alguma coisa, amigo imaginário e tudo. Assim, não, você tem que acompanhar o que ela está vendo. Me conte o que ela está vendo. Ela disse, olha, por exemplo, minha esposa estava costurando e ela desceu com uma agulha na mão, dizendo que ia enfiar no olho da mãe dela, que o tio dela tinha mandado. E o tio dela tinha morrido há 32 anos atrás. Essa criança tinha 6 anos e meio. Só tinha aprendido a falar e a andar, praticamente. Aí eu disse, realmente aí tem uma influência do mal. Mas não necessariamente está nela, porque para poder a gente tirar um demônio, ele tem que estar na pessoa. Se ele sair, como é que eu vou tirar? Não precisa. Ele está sendo influenciado. Então, eu deixei essa criança em observação. Eu estou falando de um caso. Certo. Então, eu tenho 17 anos de padre, eu tive, no máximo, fortemente, assim que você vê que é realmente exercício de legiões diabólicas. Nós estamos falando aqui do exorcismo. Essa daí foi um dos casos muito graves, porque era uma criança com a mentalidade, uma influência do Satanás mesmo, do mal. Então, nós vamos deixar. Quando teve uma época que ela não parava mais de falar sobre isso. Aí eu disse, então, agora nós podemos
descobrir qual é o demônio, se é legião, se é principado, porque o principado é impossível quase você ver, né? É muito difícil. Então, a igreja, eu fiz as orações necessárias, só que eu vi que ela não ia aguentar. Eu disse, olha, vamos amarrar. Isso é um fato. Eu posso, se a pessoa duvidar de mim, vai lá na família, nós vamos amarrar e vamos fazer a oração. E nós amarramos a criança, né, por autorização do pai e da mãe, porque por isso que a gente não pode mais fazer, porque é algo muito sério. É melhor até a gente abrir mão e deixar um psicólogo, um psicanalista cuidando até a pessoa morrer ou qualquer coisa. Porque, na verdade, é uma questão de opção da pessoa se libertar. Muito bem, fizemos a oração e a criança se libertou. Depois de 18 sessões de oração. Então, se eu disser assim, olha... E ela se debateu muito? Ela vomitava, por exemplo, eu estava numa distância, eu não sei quantos metros dá esse negócio aqui, mas eu estava numa distância longa e ela vomitou em mim. Ela vomitou tipo leite, uma coisa, vomitou em mim. E ela gritava muito, não falava, gritava muito, e quando a gente foi fazendo a oração, ela foi voltando em si. Nós desamarramos com os cordões, né, abençoados ali, e ali ela parou de gritar, ela parou de falar aquelas coisas, ela parou de ter a noite toda de insônia, ela parou de ter febre, e depois ela ficou boa, e pronto. Essa era porque assim, a minha especialidade mais realmente, se for dizer assim, padre, o senhor vai trabalhar em que área no exorcismo? Se tivesse hoje uma frequência muito grande, você pode me perguntar, padre, mas hoje ainda tem isso? Não tem mais. E eu vou lhe dizer já por quê. Sim, mas essa menina ficou boa, e nunca mais teve nenhum poder do mal. Ela queria matar a mãe dela com agulha. Então, isso acontece raramente. Por isso, os padres exorcistas, hoje, você pode entrar na internet, as histórias deles é sempre coisas assim, impressionantes, mas não são com frequência. Eu fiz o treinamento, nós fizemos, muitos ficaram loucos, muitos padres ficaram loucos, porque é realmente uma informação muito terrível. Eu fiz, graças a Deus. E qualquer padre vai dizer, eu sou um padre exorcista para aparecer. Não. Nós que trabalhamos nessa área, eu estou falando aqui na rádio porque está a informação aí, inclusive foi eu que liberei isso aí. A gente fala justamente para aliviar a cabeça das pessoas, achar que tudo é influência do homem das trevas. Porque tem muito engodo por aí também, não tem? Muita. E é muito fácil você dizer assim, fulano está com uma perturbação, é um demônio. Ah, meu irmão, você não tem noção o que é um demônio. O que é um espírito do mal, o que é um espírito caído. É coisa, eu até brinco na igreja, olha, que eu faço exorcismo comunitário. O que é exorcismo comunitário? É uma oração de purificação, onde se você tiver alguma influência maligna, vai sair com a água benta, com a água... Mas existe o exorcismo de tratamento, que é esse que você vê no filme, que não é igual àquilo ali. É muito mais, é pior do que aquilo ali. E a igreja nunca vai falar sobre aquilo ali. Né? Uma vez ou outra vaza alguma coisa, uma vez ou outra a gente... Porque hoje existem leis. Né? Se você pega, por exemplo, há séculos atrás, quando começou mesmo os grandes exorcismos do passado, na igreja medieval, os padres tinham instrumento de morte. Né? Que, se não tivesse jeito, era o jeito abater aquele ser humano. Né? Então, quer dizer, hoje não. Ah, padre, mas modernizou? O demônio modernizou? Não, é o mesmo. Só que a gente está deixando mais de lado. Se tem, a gente tem que ter mais, tem que saber se realmente é um transtorno da mente humana, e aí você vai estudando aquilo até chegar a se comunicar. Mas isso não é assim, a Deus dará no cotidiano, corriqueiramente, não. Né? Como a gente vê por aí não. Em certos lugares. E outra coisa, essa coisa de você pegar um microfone com uma câmera dessas aqui, e que tem por aqui, todo lugar, olha, você é quem, não sei o quê. O demônio se comunica desse jeito. É mentira isso aí. Né? Me desculpa quem faz, eu não faço assim. Né? As pessoas às vezes vão na minha igreja e, padre, olha, está com um demônio. Não, às vezes você está... Por exemplo, eu sinto que você tem uma energia muito boa. Né? Aqui está gostoso a conversa. Porque a sua energia é de inteligência. É bom, né? Poxa, esse cara é interessante e tal. Não é uma energia? Então, eu estou aqui aprendendo. Tem gente que a gente chega e a gente sente assim meio mal. Não é um demônio, é uma irradiação negativa. Que você fazendo uma oração, você pode purificar. Mas para quem quer impressionar, fulano está com demônio. Aí começa aquele teatro todo. Mas vai ver que o demônio está com o microfone quem na mão. Quem está com o microfone na mão e filmando. Você não existe isso. Né? É uma coisa muito mais séria, muito mais ética do que você pode imaginar. Então, eu, na minha igreja, não, está com irradiação negativa. E eu percebo isso nas pessoas. Né? O que é, o que não é.
É muito interessante. E aí eu fiz esse treinamento e já fiz alguns trabalhos nesse sentido. Hoje, como a minha paróquia é uma paróquia de gente muito boa, gente muito jovem, eu nunca, aqui na Santa de Virges, em Volta Redonda e região, eu nunca tive essa experiência, não. Mas para fazer o treinamento, quando nós terminamos, lá em 2008, nós tivemos que fazer exorcismo para saber se a gente tinha realmente capacidade, né? Muitos tentavam e não conseguiam tirar nada. Outros conseguiam. Então, esses eram tidos como padres que podiam fazer exorcismo, né? Na minha igreja, isso não é muito falado, porque a igreja não trabalha nessa área. Ela trabalha mais na educação, na evangelização, no louvor. A sua igreja oferece também a palavra e o pão? O pão é a Eucaristia, né? A Eucaristia. A Eucaristia é missa mesmo, né? Como você vê, é uma igreja católica. Muito bem. Então, para definir Padre Darcy Furtado, na Igreja Católica Apostólica Brasileira, a gente encontra Cristo, paz e amor. O lema da igreja é 3, né? Dom Carlos criou, é Deus, terra e liberdade. Paz e amor, né? Nós vamos falar sobre o amor, né? A igreja brasileira, ela tem... Foi a primeira igreja que você chegou, se você vê nas igrejas antigas, tem aquele tapume na frente, né? Certo. Dom Carlos acabou com isso. Ele dizia que a igreja é do povo de Deus, né? Ela não pode ter nada na frente para impedir. Então, se você é evangélico, você pode assistir à missa. Se você é espírita, você pode assistir à missa. Se você é de outra religião que seja cristã e quer assistir à missa, nós vamos te receber. Você é igual a todo mundo. Padre, eu sou gay. Qual é o problema de você ser católico? Padre, eu sou homossexual. Seja lá qual né? Hoje tem muitas siglas. Para nós não importa a sua característica sexual, raça, cor, não. O que importa é a sua fé, a sua alma. E por isso que Deus, terra e hoje em dia liberdade. também, há que se dizer a bem da verdade, é importante citar também a opção política, né? A opção política. Inclusive, por ser uma igreja nacional, nós não temos nenhuma restrição com qualquer pessoa que seja, se é político, se é... Da direita, da pensamento, esquerda. Nós não discutimos isso, né? Inclusive, chove, né, de pessoas me propondo, o senhor vai me apoiar, não sei o que. Não, olha... Aqui entra o rico, o pobre, o político, o negro, qualquer artista, o rico, todos se sentam no mesmo banco. Então, Dom Carlos tinha essa característica. Tanto é que, quando ele saiu para da igreja romana para fundar a igreja católica, ele recebeu muita ajuda, olha para você ver, dos kardecistas e dos maçons. Porque eram as instituições que tinham força, mas que não estavam sob o comando de uma igreja que estava atacando ele. Né? Perfeito. Padre Darcy Furtado, foi um prazer imenso receber você aqui. Amém. Você aqui junto com o Paulo também, que é o diácono agora. E eu digo que as portas, os microfones estarão sempre abertos aqui para o senhor e para todos os integrantes da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Faz a convocação mais uma vez. Fala para a gente das missas, e dos locais onde são realizadas as missas, onde estão as paróquias também. Então, nós temos essas paróquias que eu falei, São Jorge, Santa de Virges, Santa Expedita e São Cosme e Damião, né? E Nossa Senhora Aparecida. Mas a nossa paróquia de Santa de Virges, as celebrações são todas as quintas, às 19h30, todo domingo às 9 horas da manhã. E eu queria chamar a atenção, Tico Balanço, para esse recado. Nós estamos vivendo as novenas de Santa de Virges, que o dia dela é dia 16 de outubro, com missa de hora em hora. Eu até queria vir aqui, talvez, quem sabe, em outubro, fazer mais um convite. Já está na agenda. Pronto, Vamos então, colocar na agenda. Isso, porque nós estamos nas novenas. São 9 quintas-feiras e 9 domingos. Para quem trabalha, né, fora e não pode vir na quinta, então são 9 quintas e 9 domingos até o dia da padroeira. E eu convido todos que quiserem, são devotos de Santa de Virgem, a Santa dos Pobres e Endividados, né? Na Nossa Senhora Aparecida, que eu também celebro, missa de cura e libertação. E eu sou devoto de Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida? Isso. E nós temos lá amanhã a corrente das luzes de São Jorge, na igreja de Nossa Senhora Aparecida, às 19h30, na Colônia. Quero convidar todos vocês, né, a estarem lá conosco e quero agradecer a você por abrir esse espaço para falar da nossa igreja, da paróquia, do trabalho, a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está precisando de ser abençoado com uma oração, que se sente excluído de alguma área social,
procure a gente. Vá assistir uma missa, fique conosco. Ou área religiosa também. É né? uma área religiosa, principalmente. E assim, deixar muito claro, Tico Balanço, o seguinte: eu sou padre, mas jamais eu vou dizer que outras igrejas não são verdadeiras. Não. Nós somos padres da Igreja Católica Apostólica Brasileira, aceitamos qualquer religião como sendo de Deus, porque nem é obrigado a ser de Deus e ter uma religião, né? A religião do amor é a religião de Jesus. E é isso que eu queria deixar aqui como mensagem, né? Perfeito. Padre Darcy, muito obrigado mesmo pela presença e que Deus continue te abençoando para você ser um sacerdote sempre presente na comunidade, levando a boa palavra do Senhor, as mensagens que as pessoas necessitam, né, para viver o bom combate da vida. Amém. Padre Darcy Furtado, da Igreja Católica Apostólica Brasileira, foi mais um convidado aqui do programa Amanhã Nossa na Rádio Labifonia.com, a rádio da Fundação Cultura. Amanhã é nossa. Informação e utilidade pública no seu rádio. A apresentação de Tico Balanço. Tico Balanço, o comunicador da massa. Nunca imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma trans apenas. Tudo que você me falou entrou no meu coração, loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você, tudo que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora em que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão